sejam bem-vindos a mais um episódio do Gêmona. E, para variar, né, sempre a gente tem aqui um convidado super importante, super interessante, que inspira. E o que os nossos seguigêmonos precisam fazer, Gêmona minha? Por favor, se inscrevam neste canal, dá um like, aperte esse botãozinho, balango-dango, tudo que tiver aí. E sigam a gente nas redes sociais, TikTok, Instagram, Facebook, LinkedIn, Peixe 30 e por aí vai. Estamos no TikTok, não estamos fazendo dancinha e eu nunca diga nunca. Vai fazer sim. Nunca diga nunca. Coloque aqui nos comentários. Quero ver Gêmona minha dançando no TikTok. Gente, o que vocês não sabem que acontece nesses bastidores, mas eu tento, eu atormento. Mas ela fica assim, ai, não gosto. Vamos comentar. Bruna, queremos dancinha. Não, gente, não façam isso comigo. Não! E vamos, quem sabe, né, amiga? Um dia a gente tá lá dançando. Pra mim, filho, me chamou, eu topo, eu vou, não tô nem aí. Agora a Bruna é um pouco mais difícil. Então comenta aqui, quem sabe. Depois de tantos comentários, não vai te ganhar? Duvido que não. Depende, se a gente chegar a pelo menos os 1.000 inscritos. Perfeito, meta! Chegamos aos 1.000 inscritos, a Bruna fará a dancinha no TikTok. Adorei essa meta, adorei. Ai, gente. Bom, enfim, vamos mudar de assunto? Vamos para o que interessa, que é apresentar quem está conosco hoje. Nós temos uma convidada de peso, Mandy da Cria Luz, fotógrafa, designer, empresária, mãe de pet e mãe, dona da... Não posso falar, porque, né, não posso. Aí, esse horário já pode falar bobagem? Não. Então tá bom. Seja bem-vinda, Mandy. Obrigada, gente. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Se você está aqui é porque você inspira. Então, muito obrigada mesmo por ter aceitado, por ter topado, compartilhar aqui a sua história profissional com a gente, né? Assim como você nos inspira, certeza que você vai inspirar você que está aqui assistindo. Então, fique aqui, conheça a história dela, da Mandy, que eu tenho certeza que muitas coisas sairão daqui. Seja bem-vinda e muito obrigada. Obrigada a vocês. Eu tô achando chique demais. Tô tentando fingir costume, mas eu tô assim, meu Deus, que produção. Que time, hein? Que time, que equipe. Gente, tem uma equipe aqui por trás, vocês não estão entendendo. Todo um staff. Entendeu? Então, assim, acho que é só a gente aqui tá gravando, não. Tem mais uma galera aí, mas em breve mostramos mais esse bastidor aí pra vocês. Eu tô super feliz, gente. Obrigada pelo convite. Eu amo poder compartilhar um pouco, né, da minha história, criar novos traços, assim, pra gente poder seguir, novas referências. Eu sinto que esse trabalho de conversa, de podcast, de troca, ele agrega demais. A gente não tem noção do impacto que isso gera. Então, toda vez que alguém me convida para conversar, para falar sobre o meu trabalho, para falar sobre a minha empresa, eu fico tipo, que bom, mais pessoas vão poder ouvir o que a gente tem para dizer, mais pessoas vão poder ouvir minha mensagem. Então, eu agradeço muito. E vocês não têm noção de como, nesse momento que eu vivo hoje, como é importante poder falar sobre isso. Então, obrigada mesmo. Até aproveitando a partir desse ponto de partida que você falou, da importância de falar, o que você sente que isso é importante, da importância de compartilhar a sua história, se você puder até compartilhar daí, poxa, por que é importante eu compartilhar a minha história? Ai, gente, vamos lá, vamos do começo, né? Eu acho que se eu tivesse ouvido alguém num papo como esse que eu sei que vai ter hoje, há 10 anos atrás, eu me sentiria tão confiante em ser eu mesma, e eu teria feito tantas coisas grandiosas sem medo. Então, eu sinto muito eu vejo essa importância nesse nível, né? Eu não tive essa referência. Eu fui muito no escuro. Então, eu acho que quanto mais pessoas puderem vir, participar, indicar convidados, dar espaço para as pessoas compartilharem suas histórias, mais repertório a gente está criando e outros jovens, outras mulheres, outros homens podem perceber, tem um ponto ali que mexeu comigo e eu também consigo. Eu sou capaz de fazer, eu também posso mudar. Então, eu acho essencial porque eu não tive isso. Então, sempre que eu posso, eu converso, eu troco, enfim, eu levo a mensagem para frente porque eu sei que tem muita importância.
Ai, gente, eu tô aqui já assim, ó. É. É sobre isso. Acho que é um pouco do que a gente vem fazendo. E cada vez mais a ideia é trazer aquilo que nós, duas também, gêmeas, não tivemos. É. Então, acho que a gente tá nesse mesmo lugar. Então, é de repente encurtar um pouco o caminho, é trazer mais clareza e é fazer você ter mais autoestima, ser mais autoconfiante, para que você consiga criar a vida que você quer viver. Total. É sobre isso. É sobre. Uma das coisas que eu mais falo no meu trabalho é o que me motiva enquanto pessoa, assim, né? Já eu conto um pouco da minha história, mas eu falo muito essa frase: comece acreditando que é possível. Eu falo ela todos os dias para mim de manhã. Porque se eu não acreditar que dá, eu já entendi que o contexto no exterior, assim, né, o externo, já não contribui tanto para que eu acredite que dá. Então, eu preciso acreditar que dá, todos os dias. Eu volto para o meu porquê, eu volto para a minha mensagem, eu volto para sei lá, para tudo que eu tenho de sonhos, e eu falo, primeiro eu tenho que acreditar que dá. Precisa nascer dentro de mim. E aí, depois eu solto para o mundo. Então, é a partir daí que eu vejo as coisas acontecendo, assim, em todos os meus negócios. A gente primeiro precisa acreditar na nossa ideia. E como eu falo que é importante ter essa referência, porque no início, como eu não tinha, eu achava que não era possível fazer. Então eu comprei muita ideia dos outros. E eu acho que esse é o ponto-chave. Eu passei não muito... compre ideia dos outros. Comprava o que era certo, então era o limite do outro, o medo do outro, acabava comprando porque eu não tinha muita perspectiva, não tinha referência, não tinha autoestima. E aí, quando eu fui ver, eu estava replicando modelo, replicando frase, replicando mentalidade. Ixi, até eu chegar num ponto onde eu percebi, peraí, existe uma forma de fazer do meu jeito, né? Levou um tempo, então é de extrema importância, eu amo. Vocês têm que fazer muitos e muitos episódios, e muitos episódios. Faremos, né, Gemona minha? Faremos. Eu queria saber, né, porque é importante, né, você falar a partir do momento que você começou a acreditar, a plantar essa sementinha dentro de você. Como não tinha ninguém ali para te ajudar, para te apoiar, eu também, né, imagina, saber o que era mentoria, gente, depois dos 30 anos. É uma coisa tão básica. Tão básica, que eu não tenho mais vergonha de dizer, mas antes eu tinha. Quando as pessoas vinham falar comigo, eu estou fazendo uma mentoria, eu olhava assim e falava, fazendo o quê? O que é isso? E hoje eu vejo a importância, né? Então, muito do Gêmona também é isso. Você teve algum mentor? A partir de qual momento você começou a plantar essa sementinha dentro de você? Bom, para quem não me conhece, eu sou designer, sou formada em design gráfico e, assim, essa carreira, ela chegou na minha vida de uma forma meio inesperada. Eu não sabia que existia essa profissão. Então, assim, eu sempre fui aquela criança pisciana. O padrão da pisciana no dicionário sou eu, assim. Ascendente em peixes, Vênus em peixes, tudo que eu tenho é peixes. E o que é um pisciano? Um pisciano é uma criança, uma pessoa mais sensível, ela tem uma intuição mais apurada. Então, eu era a criança que brincava. Eu tinha uma brincadeira preferida quando era pequena, que era brincar de sonhar. Então, eu virava e falava assim, eu vou sonhar que eu tô na Disney. Aí eu deitava e dormia e sonhava que eu tava na Disney. Sério? Aí hoje eu vou sonhar que eu tô na praia. Aí eu deitava e eu falava, o meu irmão é sagitariano. Aí eu falava, vamos brincar de sonhar? Aí ele... Não. Você tá louca. E, enfim, eu sempre fui essa pessoa. Então, quando eu fui amadurecendo, fui pra escola e tal, eu estava sempre envolvida com projetos artísticos, eu sempre fui muito comunicativa, era a pessoa que queria apresentar os trabalhos, era eu. E aí, quando eu cheguei no colegial, ainda sem perspectiva, eu pensava assim, bom, ou eu vou seguir a carreira do meu pai, né? Ou de alguém que eu vejo mais adulto, próximo de mim, que fez alguma coisa ali que eu achava interessante. Porque eu não tinha esse repertório. Então, eu sabia que existiam profissões ditas clássicas, administração, engenharia, direito, medicina. Então, era essa cabeça que eu estava. E aí, quando eu estava no 2º ano, uma amiga minha me falou, você sabia que existe uma profissão chamada designer de interiores? Aí eu, quê? Aí eu não sabia. Aí ela falou, tipo um arquiteto. Eu falei, mas não entendi. Aí ela foi me mostrando. Eu falei, isso é legal, é uma coisa revista criativa. de profissões, que na época tinha uma revista de profissões. Olhando aqui, eu falava, não, será que? Não entendo disso. E aí eu comecei a pesquisar, e aí eu via que, assim, publicidade não era muito minha vibe, mas também muito administrativo também não era minha vibe, eu estava meio perdida. Ela falou, dá uma olhada nessa carreira aqui. Existe uma pessoa chamada designer gráfico. Aí eu,
tá, deixa eu ver. Aí eu olhei e eu pensei, nossa, é muito isso. Porque eu gostava muito de dar forma para as coisas que não existiam, adorava ter ideia. Eu era uma pessoa muito planejadora, então eu adoro projetos, analisar coisas, analisar dados. Eu falava, gente, eu acho que eu posso unir minha veia criativa com uma certa estratégia, eu acho que é uma carreira promissora. Aí eu comecei a pesquisar sobre isso, apliquei para o vestibular, passei, e aí comecei. Logo nos meus primeiros 6 meses de estudo na faculdade, eu consegui meu primeiro emprego. E aí, como designer, eu tive uma perspectiva. Estou estudando numa faculdade que me permite ser muito criativa. O mercado de trabalho, não. Sim. E aí eu cheguei e falava, gente, mas, meu Deus, que tá Que errado, agonia, né? que Alguém fala para eles que agonia. eles estão fazendo errado porque ensinaram pra gente lá. E aí eu fui tentando me adaptar dentro disso, mas eu sempre me sentia meio peixe fora d'água, assim, porque eu falava, não, ainda não é isso, ainda não é isso. Eu me sentia muito inadequada, eu não via outras mulheres pretas trabalhando nessa área. Na faculdade, Era a como única. que foi? Era isso que eu ia te perguntar. Eu era a única. Eu estudei numa faculdade conhecida aqui em São Paulo, Belas Artes, e era uma faculdade que não tinha outras Que é mulheres uma pretas faculdade na de sala. elite, né? E eu não tinha referências, então, todos os trabalhos que eu passei, não tinham mulheres negras na área da criação. E quando tinha, eram em serviços administrativos, em cargos de assistência. Não tinha líderes, não tinha nada disso. Então, eu nunca tive perspectiva de liderança, crescimento de empresa, eu não sabia. E quando eu estava nesse meu primeiro emprego, enfim, e percebendo que aquilo não era muito minha cara, tal, eu fui tentar outra oportunidade. Eu apliquei para uma vaga num banco, mas era no departamento de criação de um banco. Sim. Aí eu pensava, a minha cabeça, olha isso, eu falava assim, bom, o banco está mais perto de alguma coisa mais concreta e que talvez eu tenha mais projeção de carreira, ganhe mais dinheiro, possa, enfim, olha a cabeça Banco que eu tinha. tem dinheiro e eu vou ganhar dinheiro. Eu vou ganhar dinheiro. Aí eu apliquei e passei nessa vaga, e aí, minha filha, meu sonho de designer foi por água abaixo. Porque tudo que eu queria, esse cara queria pintar-se de vermelho. Então eu falava assim, meu Deus, não é possível. Só posso pintar as coisas de vermelho e branco? É isso mesmo? É isso mesmo, Não é Brasil? possível. Só as cores da marca. Só as cores da marca, eu muito frustrada. Só que eu tinha um chefe designer lá, que foi o meu primeiro mentor. Então, Uau. o Bruno, ele foi o meu melhor chefe. Porque ele olhava pra mim, ele me chamava de Amandão. Eu, nos clean, assim, cabelinho liso, assim, tímida, porque eu não conseguia falar direito com as pessoas. Ele falava assim, Amandão, você... Já pra te quebrar, né? Pra Já me pra te quebrar. Amandão, a gente vai aprender a fazer código hoje. E eu assim, eu não quero aprender código. Ele, bora, você tem que ter uma visão generalista. Fica esperta. Generalista. E eu assim, mas eu quero trabalhar só com, sei lá, desenvolvimento de identidade visual, sei lá. Ele falou, não, bora aprender isso aqui. Porque ele via que eu estava tão apavorada com eu não me ver em lugar nenhum, que eu me limitava a fazer só o que me pediam. E ele me via dia após dia Murchando. murcha. E ele falava, bora conhecer coisa nova. Sabia que existe Legal. motion? Você sabe que existe isso aqui? Você sabe que existe isso aqui? Eu só sei que ele me pegava todo santo dia para me ensinar uma coisa diferente. Foram Legal. 3 anos. E aí, eu virei uma designer muito mais autoconfiante. Porque na minha faculdade, não tinha ninguém que tinha um mentor como o Bruno. Então, eu já conversava com os meus alunos, ó, com os meus amigos. Alunos mesmo, ensinando, não é brincadeira. Já conversava com eles sobre outras coisas. Eles falavam, nossa, Mandy, de onde que você tira essas coisas? Do trabalho. Do trabalho, das referências que o Bruno me trazia, das coisas que eu era desafiada a fazer por ele, porque se dependesse da empresa, eu não faria. Mas ele ficava em cima. E ele sempre me falou, você precisa ter essa visão ampla, porque não é esse lugar que você está hoje que vai ditar como é toda a tua carreira. Você está transicionando, você está muito nova, você vai Quase passar por que um vários trainee lugares. no lugar que você estava. Então né? ele falou, você vai se abrindo, vai experimentando, até você encontrar a tua linguagem artística, até você encontrar como você gosta de se expressar. E aí eu chegava lá na faculdade com outra mentalidade. Então eu era a pessoa que estava sempre à frente de coisas mais de inovação, eu queria participar de palestra, eu tinha outro comportamento. E isso acendeu em mim uma chaminha do tipo, talvez está ficando pequeno para mim esse lugar.
Era mais na reunião me comportava de outra forma, eu já colocava mais minhas ideias e tudo mais. Até que em um determinado momento eu tive uma frustração profissional e pessoal na mesma época, onde eu senti que não era mais para mim, não fazia mais sentido. E aí conversei com os meus pais, falei para eles e eles sempre me apoiaram. Vim de família de empreendedores, onde sempre falavam: faça o que você faz com carinho e o resultado vai chegar. Não precisa ter medo. Graças a Deus nós temos estrutura aqui. Você está muito longe de passar qualquer tipo de perrengue. E eles me deram essa segurança, falando: pode sair, fique em paz. Aí eu pedi as contas e fui procurar outros pontos da carreira como designer. E aí transicionei entre agência. Aí eu falei: Deus que me livre. Não! Aí fui para indústria, comércio, fui passando por várias áreas. E eu não conseguia me encontrar, porque eu ainda falava: o mercado pensa muito fechado. Não é isso ainda. Não é isso ainda. E aí, antes de eu começar a minha carreira empreendedora, eu tive o meu último emprego como CLT era numa empresa que também me limitava muito. E foi lá que eu aprendi, de forma literal, a pressão que as mulheres sentiam nesses cargos. Era uma empresa muito machista, era um comportamento muito abusivo. E aí eu comecei a perceber, tipo, isso não é normal, isso não é legal, e está destruindo todo o repertório que eu construí até aqui, eu estou me sentindo péssima. Aí eu pus um ponto final, falei: não dá mais, não é. E aí eu pensei: bom, eu vou dar voz para essa pulguinha aqui de empreendedorismo. Nessa época, a fotografia tinha entrado na minha vida como um processo terapêutico, assim, para eu fotografar, para me reconectar com a minha linguagem criativa. E decidi ir para as cabeças. Falei: se não tem empresa que eu quero trabalhar, eu vou criar a minha. E aí eu comecei, bom, com tudo que eu tinha de experiência de criação, de comportamento, de gestão, de inovação. Aí eu pensei: eu vou trazer tudo isso para minha empresa. Quantos anos você tinha? 23, 24 anos, assim. E aí eu falei: vamos lá, vamos fazer. Aí eu abri minha empresa de fotografia. Como eu já tinha muita habilidade de design, tudo era muito bonito, era bem feito e tudo mais. E aí eu comecei a divulgar meu trabalho. Falava: ei, vamos fazer aqui umas fotos aqui, vamos fazer um evento aqui. E como eu sempre fui muito desenrolada, eu não tinha uma linguagem de fotografia muito comum também. Então, eu fazia evento do jeito mais doidão, meio meu jeito, assim. E as pessoas gostavam muito porque eu era muito autêntica, então fazia as pessoas darem risada nas fotos, ia me soltando. Como a gente viu nos bastidores aqui. Então, eu ia fazendo a piadinha aqui e tal, e aí a galera ia se soltando e falando: meu, é muito legal fotografar com você, passa muito rápido, porque você tá falando de foto, aí você fala de sonho, aí você fala de diversão, e quando você vê, passou 1 hora, e todo mundo queria tirar foto comigo. E aí eu fui construindo essa carreira, fui trazendo clientes para perto, as pessoas foram me indicando, e o negócio foi tomando forma. Beleza. Chegou um ponto que as pessoas começaram a perguntar: mas você faz casamento? Você faz eventos maiores e tudo mais? E eu não fazia, porque eu era sozinha. E eu falava assim: gente, acho que isso daí eu não dou conta de fazer, não, que é muito trabalho e tal, vou ficar tranquila. E aí, num belo dia no Facebook, conversando com alguns amigos fotógrafos, eu cruzei com o meu sócio na empresa de fotografia, né, que no caso era o Felipe, né, que até então era meu amigo. E eu falei pra ele: a galera fica me cobrando casamento, mas se não for pra fazer um casamento do meu jeito, eu não quero fazer. Que eu era muito resistente. Eu acho que eu passei por tantas frustrações profissionais antes que eu Você não queria algo que não fosse dentro de algo que você criou pra você. E aí eu falei: se for pra fazer alguma coisa, tem que ser muito do nosso jeito. E aí, conversando com ele, eu falei assim: e se a gente chegasse numa cliente, uma pessoa, e falasse assim: deixa eu fotografar seu casamento? Eu nunca fiz. Pra ver se você gosta. E aí ele falou: você tá louco? Onde é que a gente vai arrumar alguém que vai topar um troço desse? Justo o casamento, né? O casamento, que é um dia tão marcante, tão... né? Mas eu achei a doida e o doido. Ah, é? Achei, procurei e eu falei: beleza. Aí a gente foi, fez as fotos. Só que aí eu e o Felipe, a gente tava nervoso, porque a gente nunca tinha feito um casamento. Aí ele falou assim: bora fazer como se fosse uma festa infantil. Como assim? Aí eu falei: como assim, Felipe? Ele: bora, é tudo ser humano. É tudo criança grande. Assim, eu tô rachando o bico aqui. Aí eu falei: tá bom, né? Ele tá certo. São as pessoas mais adultas que estão bebendo e se divertindo e são crianças grandes. Eu falei: tá bom. Aí a gente encarou como se fosse uma festa infantil. Eu descia no chão, agachava, levantava. Nossa, foi uma bagunça. O pessoal amou as fotos.
A dona do espaço ligou pra gente quando a gente entregou as fotos e falou assim, viu? Tô com as fotos aqui da Bruna e do Bruno e da Juliana. Vocês que fizeram, foi? Vocês têm como vir aqui? Olha. Aí eu falei, Felipe, ou a gente fez uma Ou besteira foi muito grande, ou foi muito bom. Aí a gente foi e a mulher falou, eu tenho casa de casamento há 30 anos, eu nunca vi isso aqui. Uau. O que vocês fizeram. Aí eu falava, meu Deus, esse negócio de confiar em quem a gente é dar certo? Funciona. E aí a gente foi pegando só casal que permitia que a gente ia se expressando dessa forma. Então, a minha empresa de fotografia, ela tem essa base, Qual que é o nome dela? a essência do bem. Olha aí, gente, até o nome já diz, né? É. E aí eu fui fotografando pessoas que se identificavam com a nossa vibe. Como eu tinha todo um background de designer, de branding, gestão de marca, eu fui trazendo tudo isso para minha empresa de fotografia e falando, a gente vai ser reconhecido como a nossa marca vai ser essa, ser a gente mesmo. E aí a gente foi trabalhando e a empresa foi crescendo e eu fui ganhando essa experiência e aplicando tudo que eu via no mercado, que eu não me identificava dentro da minha própria empresa do nosso jeito. Então a gente sempre foi muito fiel aos nossos valores, assim. E virou, sabe? Então, assim, pra mim, esse negócio do comece acreditando que é possível já nasce daí e nunca vai me abandonar. Porque E você não teve medo lá de empreender, sair daquele mundo corporativo, fazer essa transição de carreira, por mais que você tinha ali uma base dos seus pais, empreender não é fácil. E sair do mundo corporativo, que, né, a gente sabe que tem todos os benefícios e tudo mais, tem muitas pessoas que acabam se prendendo a esses benefícios. E não, por mais que a pessoa acredite, fala, meu, não dá. A minha realidade é diferente e acaba desistindo desse sonho, desse desejo de empreender. Para você ali, mesmo você tendo uma base, acredito que ainda assim, né, seus pais falando, não, tá tudo certo, pode fazer. Tendo esse apoio deles, ainda assim acredito que você, cara, você era nova, de 20 e poucos anos, né? Maturidade. Você estava ali passou por várias empresas, você sabia onde você poderia chegar, e mesmo assim você falou, cara, não, peraí, parou, não é isso que eu quero. Como você se sentiu neste momento? O meu pai e a minha mãe, eles sempre falavam assim, pode ir que tá tudo bem. Mas eles não falavam assim, tipo, se você não vendeu, a gente te cobre. Era outro comportamento. Então, era assim, você quer empreender? Então, dá seus pulos. Então, eles sempre ficavam me incentivando no sentido de lembrar o potencial que eu tinha. Então, assim, eu tinha medo. Eu virava e falava, eu não vou conseguir vender, eu não vou conseguir bater a meta, eu não tô conseguindo me organizar. Quando eu comecei a ganhar dinheiro, então, eu chorava, porque eu não sentia digna daquilo. Eu entrei nessa crise de começar a ganhar dinheiro e sentir que estava errado, que tem que ter mais Você esforço. falou que tem que ter mais esforço. Você falou um ponto que eu acho que é importante. Você falou metas. Aham. Você colocou metas para você mesmo. Estou trabalhando sozinha, agora sou eu Coloquei. Vou fazer um planejamento, sei lá, vou fazer 4 eventos no mês. Um mês que você não chegava até o seu objetivo ali te frustrava. Aí você pensava em Super. desistir, tipo, vou voltar pro CLT. Todos os dias. Rasguei dias, esse amiga. plano, joga pra Todos cima. os dias. E aí eu acho que agora eu entendo muito real, assim, é meme mesmo, né? Tipo, empreendedora, dia 1, nossa, vou fazer acontecer. Dia 2, meu Deus, o que eu tô fazendo na minha vida? Dia 3, ai, meu Deus, incrível, alguém me indicou. Dia 4, nossa, cara, que saudade da CLT, eu queria muito um vale, um VR. Um 13º, férias. E aí ficou assim, instável por vários momentos. Quando tinha férias, então, todos os meus amigos CLT, e aí eu não tinha férias, gente. Porque assim, eu tava empreendendo e eu não tinha pausa de 30 dias recebendo um salário. E aí eu olhava e falava, gente, o que eu tô fazendo na minha vida? E aí, tipo, no 5º ano de negócio, que a gente ainda tava batalhando, apesar de estar indo bem, já tava com amigos que estavam empreendendo naquelas carreiras há muito tempo, com cargos de direção. E conquistando coisas. E eu olhava e falava, mas eu não comprei nenhum carro. E aí eu tô aqui fazendo, será que eu tô fazendo isso certo? Né? E aí rola essa cobrança, né? Tipo, na comparação, eu tenho que provar que eu consigo fazer. Eu tenho que provar que eu consigo fazer. Então eu transitei muito, assim, era muito instável. Com o tempo, eu fui criando uma inteligência emocional para lidar com esse medo. Porque eu fui percebendo que cada momento que você vai desenvolvendo o seu negócio, novos desafios vão aparecendo e você vai ter que lidar com eles. E antigamente eu guardava muito para mim, querendo resolver tudo para provar que eu sei fazer. Essa era a minha mentalidade no começo. Então, eu decidi sair,
eu não vou ficar pedindo nada para os meus pais, eu vou fazer acontecer. E aí eu ficava engolindo esse monte de insegurança. Depois de um tempo, eu comecei a mudar a minha mentalidade, que foi o que eu aprendi com o Bruno. Ele falou, se você não sabe, você pergunta. Você conversa, você troca, busca alternativa diferente. Aí eu não sabia fazer, e aí eu já entrava em contato com alguém e falava, viu, como é que faz isso daqui? Como que faz isso daqui? E como é importante ter um mentor, né? Ele te estimulou a perguntar. Ele falou, você pode perguntar. Porque muitas vezes a gente tem vergonha, acha que a gente não pode. Quando a gente ocupa um cargo, enfim, a gente conquista ali o nosso ambiente, a gente fica com vergonha de perguntar. Ué, você não tá nesse cargo? Você não tem que saber já de tudo? A gente acha que a gente chega naquele cargo e tem que estar completamente preparado, né? Total. E como é importante ter alguém ali, um gestor, que tem um olhar e fala, pode perguntar, eu vou te mostrar o caminho, né? E você usa isso até hoje, uma coisa lá de trás. Uso até hoje, e eu uso isso com as minhas alunas, porque com o trabalho da fotografia, eu cheguei num modelo de negócio que ele é uma empresa pequena, né? Que eu consegui aprender a gerenciar da maneira como fazia sentido para mim, para minha realidade, para o meu estilo de vida, para os meus valores. E hoje eu transmito isso para outras pessoas. Então, as pessoas me procuram para abrir negócios que são mais essencialistas. Negócios que têm a ver com elas. Eu quero empreender, mas eu quero uma coisa que tenha significado para mim. Eu quero uma marca que tenha significado para mim. Então, eu apoio essas pessoas. E aí, nesse momento, enquanto mentora, eu falo para elas, às vezes eu não sei responder a sua pergunta. Sim. Eu não tenho medo de falar. Aí eu falo, mas eu vou me dedicar e vou atrás e eu te devolvo uma resposta. E essa autoconfiança, ela foi essencial para eu conseguir avançar no meu trabalho, nos meus negócios, porque eu sinto que, porque eu não sei uma coisa, não significa que todo o meu histórico foi deletado. E era aquilo que eu fui levada a acreditar no começo da minha carreira. E isso te blinda, te bloqueia, né? Exato. Você não se movimenta. Se de repente você falar, poxa... Como que você fala pra alguém que não sabe? Às vezes fica naquele looping, né? De não pedir ajuda, de... Aí você vai lá e compra mais um curso. Aí você não faz o curso. Aí você recusa uma oportunidade porque você acha que você não está pronta. Aí você faz e logo na sequência você fica se culpando, dizendo que você podia ter feito melhor. Então, é um looping que ele é destrutivo. Né? Então, quando eu consegui romper isso e trazer essa visão mais inspiradora, eu digo assim... de um empreendedorismo que ele é pautado nas coisas que você acredita, no seu limite, no seu estilo de vida, na perspectiva que você tem de futuro, porque nem todo mundo quer ser CEO, gente. Sim. Né? Então, nem todo mundo quer faturar milhões. Nem todo porque mundo sucesso quer. é sucesso diferente. O meu sucesso é diferente do da Gemona minha. Apesar de nós sermos gêmonas, seguindo sucesso para ela é uma coisa, sucesso para mim é outra. Exatamente. Então, a gente sai desse lugar de ficar procurando significados, atribuições às experiências das outras pessoas e começa a dar os nossos próprios significados. Eu falei, se não tem uma empresa que faz sentido para mim, é lógico que eu estou contando a minha história fracionada, tem um monte de nuances. Sim. Mas eu entendi que realmente eu não ia encontrar uma referência, eu ia ter que ser essa referência. Você ia criar, né? Entendeu? E naquele ambiente eu não tinha espaço para isso. Então, quando começou a aparecer pessoas me procurando para querer entender como que eu consegui fotografar fora do país, como que eu conseguia fechar casamentos com ticket alto, como que eu conseguia entrar em contato com as melhores fazendas de São Paulo para fotografar, como que eu tinha um álbum tão bonito. E eu falava, então, significa que eu virei referência. Sim. Eu tô abrindo um caminho. Aí eu nunca esqueço, tem uma pessoa, uma menina fotógrafa, que desde quando eu criei a Essência do Bem, ela me acompanha por causa do trabalho com a fotografia individual, que eu fazia sozinha. E aí, ela nunca fotografou. Só que era um desejo oculto dela, fotografar. E aí, ela foi me acompanhando. Um belo dia, ela teve coragem de me dizer que ela sempre quis tirar foto. Mandou no direct. Aí a gente conversou por um tempo, tal, não sei o quê. Falei pra ela, eu comecei na fotografia por uma terapia, né? Eu tomei um pé na bunda. E aí eu fui tentar me ocupar a cabeça e fui aprender a fotografar. Então, agora você já até agradece. Obrigada aí pelo pé na bunda, que hoje eu só queria... Hoje eu tô bem casada, tranquila e próspera. E aí eu falei pra ela sobre isso, e aí ficou por isso mesmo. Passou mais ou menos uns 6 meses, ela me mandou uma mensagem falando assim, Mandy, tô vindo aqui te agradecer. Depois da conversa que a gente teve, minha vida mudou, porque eu decidi que eu ia começar a fotografar e eu ganhei um prêmio da Kodak. Uau! Aí eu fiquei assim, quê?
Aí ela mandou... Quem foi a musa inspiradora? Meu Você é Deus do musa. céu. Aí ela ganhou um prêmio. E aí uma foto lindíssima de um menino numa porteira com um cavalo, uma foto preta e branca. E aí ela falou, isso aqui foi depois da nossa conversa. E aí eu falei, meu Deus do céu. A gente não tem noção do impacto que a gente causa na vida Não das tem. pessoas. Não E o tem. quanto é importante você ser você mesma, né? Independente do lugar que você estiver. Pois Porque é. a partir do momento que a gente se identifica, sabe da nossa identidade, as coisas mudam, né? Aí tá Mas- mais uma prova. Mas tem uma pergunta aqui que ficou, porque talvez quem esteja ouvindo pode ficar ali, tá? Com aquela pulguinha atrás da orelha do como sair daquele ciclo destrutivo. Como sair desse lugar para autenticidade, que eu acho que é um lugar que você traz, né? Para criatividade. O que eu falaria se fosse uma aluna minha perguntando? O que de pior pode acontecer se você falar o que você quer? Se você expressar uma ideia, se você defender uma ideia. Aí você faz essa reflexão mesmo. Aí você começa a perceber que, na verdade, o pior, ele é uma leitura que você está tendo de uma situação. Então, por exemplo, eu recebo muito feedback dessa pergunta das minhas alunas, que é, mas se eu falar o que eu penso, as pessoas talvez não vão concordar. E aí eu vou conversando com elas, eu entendo que as pessoas, de repente, família, julgamento, amigo, ex-colega de trabalho e tudo mais. Então, eu vou devolvendo para elas essa autoconfiança, para elas entenderem que essa ideia, ela nasceu do coração. Então, assim, ninguém tem direito, já começa aí, de dizer se está certo ou se não está. Então, esse ciclo, de empoderamento, ele precisa acontecer com essa autorreflexão, assim. Você precisa sentar e pensar, ok, por que eu estou adiando colocar isso para rodar? Da onde que vem isso? De quem é isso? Porque, às vezes, esses medos não são nossos, né? Então, eu acho que ter respirado fundo em um momento de silêncio e ter tirado realmente todo o ruído de fora, porque eu lembro do dia que eu decidi que eu ia pedir demissão. Eu fiquei em casa sozinha, no quarto, fechei, eu não falei com ninguém. Porque eu não precisava de opinião de ninguém. Eu precisava só entender como que aquilo estava me fazendo mal, por quê e onde que eu queria ir. Então, depois que eu tomei essa decisão, eu conversei com a minha família. Porque eu estava morando lá, era uma decisão importante, eu queria ouvir a opinião deles, mas eu já estava muito claro que aquilo não estava me fazendo bem. Internamente, você já tinha aquilo, a certeza dentro de você, né? Exato. E aí, o que normalmente as pessoas acabam fazendo é, no momento de dúvida e preso nesse looping, pede opinião antes de chegar às nossas próprias conclusões. E aí as pessoas começam a pegar medo dos outros. Você não vai fazer isso, né? Sim. Você não vai sair desse cargo que te paga R$10.000 para você empreender, você tá louca? Aí você fala, é mesmo, né? Tá falando comigo? Mentira. Você não vai fazer isso, né? Essa carapuça serviu. Posso ir embora desse podcast? Que olha, eu acho que eu já entendeu, Gemonomia? já recebi por hoje. Receba. Entendeu? E nosso tempo já tá acabando. Ai, Nós gente. temos urgente Quero uma hora que de mudar podcast. esse tempo desse podcast. Não dá. Gente, pra ontem. Senão daqui a pouco o Thiago vai falar, gente, Thiago tá ali, ó. E só pra vocês, Coraçõezinhos de amor, só pra Thiago. vocês terem ideia, estamos gravando aqui numa sexta-feira, né? Thiago já tá aqui, ó. Bora, Já tá bora, aqui, ó. Bill. Eu quero sextar, quero colocar hashtag sextou. Mas é muito E se- papo, né? Se você puder deixar, né, uma mensagem, uma dica, uma recomendação para as pessoas que estão nos ouvindo, olhe para aquela câmera e deixe a sua mensagem. Gente, nem sempre você vai encontrar no Google a definição que é compatível com o que você acabou de pensar. Tipo, quero criar um negócio que ele vai ser XYZ. Você não vai ter sempre um laudo ali, um artigo super bem elaborado, com todos os erros, desafios, pontos positivos e negativos. Nem sempre. Às vezes você vai ter que construir essa carreira, construir esse cenário. Então, não tenham medo de criar essa carreira, de criar esse cenário, de criar esse lugar para ocupar. Porque muito do que você vai fazer, além de ter a sua intenção positiva, você está deixando um legado de autenticidade. E se não teve essa referência para você, muito provavelmente você está abrindo um espaço para que mais pessoas também consigam colocar os negócios delas, as ideias delas, os projetos delas para o mundo.
Então, vamos procurar menos esse rótulo e vamos deixar mais vir essas possibilidades. Se abram para o novo. Às vezes a gente fica tão batendo a cabeça, querendo um nome para dar para as nossas coisas e, na verdade, a gente só precisa entregar, deixar fluir. Então, comece acreditando que é possível. É o que eu falo sempre. E vocês não têm realmente nada a perder por serem vocês mesmos. Uau. Conecte-se consigo mesmo, né? É. E a partir daí, gente, agora é só florescer, prosperar, e prosperar, e prosperar, e prosperar. É. Mandy, a gente agradece demais, demais. gente. Daqui eu acho que vai sair muito insight para quem quer empreender, para quem, na verdade, porque não é só sobre empreender, né? É sobre um profissional, é sobre um ser humano, né? É sobre essência, é sobre sobre acreditar, essência. é sobre ser você mesmo. É muita coisa, né? É. E aí, imagina se você lá naquele lugar tivesse tentado se encaixar e falado, não, tá tudo bem, eu tô me sentindo super confortável. Vai De repente, passar. esse mentor não teria, opa, deixa eu olhar pra ela diferente. E daí você expandiu a sua mente, você conseguiu olhar numa visão mais 360, foi navegando pela fotografia, da fotografia para ajudar pessoas a criar negócios da forma mais pura, que é a essência. Então, Super obrigada, agradecemos aula. demais. Obrigada, gente. É um E prazer. onde encontramos essa mulher de lux nas redes sociais, né? Se alguém quiser encontrar o seu trabalho, conhecer mais, falar com você, mandar direct, como que a gente faz? Para quem quiser fofocas edificantes no direct, Adorei. é @crialuz_ ou www.crialuz.com.br. Estarei lá, gente, para ouvir vocês, para mandar aquele audião e falar, bora brilhar. Não vai ficar assim, vai dar para fazer, porque eu sou esse tipo de pessoa. Vocês vão me ver nas redes sociais, todo dia de manhã falando, ei, levanta essa cabeça, querida. Vambora, que dá para fazer, dá para fazer, dá para fazer. Eu acho que essa é a minha missão. Eu não vou deixar ninguém, se eu puder, cruzar a vida de uma pessoa, eu não vou deixar ela desistir de ser ela mesma. Porque eu sei o quanto eu ganhei, os lugares que eu visitei, qual a importância de um sonho resgatado, desse brilho interno resgatado. Então, se eu cruzar o seu caminho, né? Você sabe que você está atrás da câmera, você está me vendo. Se eu cruzar o seu caminho, eu não vou deixar você apagar. Entendeu? Esse é o meu trabalho, botar a luz na vida das pessoas. Então, obrigada, gente. Obrigada. Obrigada, agradecemos. E, gente, tudo aqui, perfil dela vai estar na descrição. Acompanhe a gente, dê like. Gostou dela? Eu acho que a gente, na verdade, nem terminou direito esse episódio. Então, assim, coloca um hashtag queremos parte 2 pra continuar essa história. Eu acho que tem que ter só os perrengues, porque foi muito bonita, né? Essa história é muito linda. Agora eu quero ver. Hashtag parte 2, quero perrengue. Quero perrengue. Coloca aí Outra, hashtag. compartilha esse vídeo aqui com aquele profissional que você sente que tem uma veia artística, que você entende que se identifica muito com as coisas que ela trouxe aqui pra nós. Já coloca aí, compartilha pra dar aquele insight pra esse seu colega ou até pra você mesmo. É Show. isso aí. Gente, beijão. Até. Tchau.